Olá, amigos! Que alegria nós nos reunirmos novamente no podcast da Seama. Este podcast Fala Animal, para falarmos sobre a doutrina espírita, para compreendermos os caminhos que nós precisamos trilhar, para entendermos o canto de amor que é o Evangelho, para compreendermos as palavras de Jesus, principalmente para educarmos a nossa mente a pensar com a mente da era do Espírito, a nos desapegarmos definitivamente do materialismo, a nos concentrarmos na vida espiritual, para que possamos colocar em prática no nosso cotidiano e no nosso planeta como sociedade, ou seja, como espíritos em fase de humanidade, o significado de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo. Nós temos muito a estudar, muito a aprender. Esta semana, duas notícias nos deixaram assim consternados, tristes. Uma notícia nós vimos na CNN que nos chamou a atenção justamente porque o pica-pau, que é aquele pássaro que inspirou o desenho do pica-pau, está extinto do nosso planeta. Quantos de nós não assistimos quando crianças o desenho do pica-pau? Temos inúmeras lembranças da imagem, da fala. Ele foi inspirado num pássaro, e este pássaro, com outras, várias espécies que foram noticiadas esta semana, estão extintas de nosso planeta. Uma outra notícia que nos deixou em luto foi a história de uma baleia-orca que se suicidou batendo com a cabeça no tanque onde se encontrava. Meus amigos, isso nos modificou profundamente os sentimentos esta semana, ao perceber com mais intensidade o que nós estamos falando de algum tempo, ao vivenciar na experiência prática todo o estudo que nós temos feito e a necessidade de se fazer um novo caminho para que isso pare de acontecer. Porque o primeiro passo é nós interrompermos o processo de destruição, de sofrimento, para depois começarmos a reconstruir o planeta. Então hoje o podcast Fala Animal vai nos falar sobre a formação da consciência do homem da regeneração. Mas, primordialmente, os caminhos para a formação desta consciência. Quais as trilhas que nós precisamos falar? O que nos diz a literatura? Que referências nós temos? O que nos fala a doutrina espírita para nos encaminhar o coração? Porque, meus amigos, como dizer perdão a estas criaturas que nós levamos à extinção? Perdão a estas criaturas que nós levamos ao suicídio. Perdão ao Mestre Jesus pelos equívocos cometidos. Muitas vezes nós argumentamos que nós temos tempo. Como podemos argumentar com os animais que estão presos, torturados, submetidos à vivissecção, a testes, ao abate, à escravidão nas trilhas da exploração sem fim? As mães cujos filhos foram afastados, as vacas mães que são estupradas, aos leitões que nós levamos à morte. Como dizer, para toda a natureza, no alto do pedestal que nós construímos para nós, seres humanos, que nós temos tempo para decidir quanto ainda continuaremos a fazê-los sofrer. De que tempo estamos falando? O tempo de decidirmos que caminhos vamos fazer? Mas o nosso tempo custa vidas, lágrimas, dor, pânico, desespero. Meus amigos, essa semana é a Semana dos Animais. Dia 4 de outubro é o dia de Francisco de Assis e o Dia Internacional dos Animais. Temos um longo saldo de responsabilidades coletivas perante os nossos irmãos mais jovens e uma longa lista de pedidos de perdão a Francisco de Assis. No entanto,
conhecedores que somos da misericórdia de Jesus, sabemos que a nossa decisão sincera e humilde de nos arrependermos dos equívocos que a nossa ignorância nos fez cometer e de abrir caminho para a formação de uma modificação, refazendo os laços perdidos com os nossos irmãos animais, nos traz a oportunidade vindoura de construir a paz. Somos chamados à formação de uma nova consciência. Esta consciência culminará na regeneração, mas esta consciência de agora é a consciência do homem da transição. E é disso que nós vamos falar hoje. Meus amigos, vamos juntos ouvir os convites que receberemos para adentrarmos a ponte da transição, sem pensar em nós mesmos neste momento, se estaremos ou não na Terra, no planeta de regeneração, mas pensando em todos aqueles que dependem de nossas decisões para um campo onde o amor possa imperar na Terra, para que deixem de ser torturados e sofridos. Que o Mestre nos permita adentrar a jornada de estudo desta nova consciência. E para trilharmos juntos esse caminho para a regeneração que a Sandra comenta, nós trouxemos no podcast de hoje referências literárias muito interessantes, da qual nós vamos citar apenas alguns trechos, mas recomendamos que sejam feitas a leitura integral e cuidadosa de cada uma dessas obras. Livro O Ser Consciente, de Edivaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. A conquista da razão é relevante, por ser o princípio ordenador responsável pela formação do discernimento, que reúne em um só conjunto as diferentes conquistas intelectuais, a fim que possa utilizar o pensamento de maneira justa, real e compatível com a consciência. A razão proporciona a superação do fenômeno infantil da ilusão, da fantasia, responsável pelo sofrimento, em se considerando a impermanência e todos os acontecimentos e aspirações físicas. A mente, no seu contexto e complexidade, resulta de duas expressões de sua natureza, o intelecto e a razão, sendo a segunda de formação discursiva e a primeira de caráter intuitivo. Disso decorrem duas condutas de aprendizagem no que tange ao pensamento e ao seu uso correto. Pensar acertadamente é uma meta elevada, porque nem todo ato de pensar corretamente o é, em face da interferência dos desejos e supostas necessidades. Assim, a concentração nos objetivos ideais, distinguidos dos imaginados, leva à correção do pensamento. Há uma grande variação de níveis de pensamento, resultantes das conquistas intelectuais. Para que ocorra o amadurecimento, se torna indispensável pensar, exercitando a mente e ampliando-lhe a capacidade de discernir. Logo se apresenta o desafio do amadurecimento moral, responsável pela superação dos instintos, das sensações grosseiras e imediatistas. A escala dos valores rompe os limites das conveniências restritivas e interesseiras, para apoiar-se nos códigos da ética universal, ancestral e perene que tem por base Deus, os seres, a natureza e o próprio indivíduo, compreendendo-se que o limite da própria liberdade começa na fronteira do direito alheio, nunca aspirando para si o que não gostaria de receber de outrem. Livro Missionários da Luz, capítulo 4. Interrompera-se o instrutor e, considerando a gravidade do assunto, perguntei com emoção: como solucionar tão dolorosos problemas? Os problemas são nossos, esclareceu o generoso amigo tranquilamente. Não nos cabe condenar a ninguém. Abandonando as faixas de nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. E os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países há muitos séculos. Não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para o outro, nem substituir os hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria, de maneira repentina. Refletem eles igualmente nossos erros multimilenários,
mas, na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados, mais experientes e esclarecidos para a nova era, em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão animais com espíritos de respeito, educação e entendimento. Depois de ligeiro intervalo, o instrutor observou: semelhante realização é de importância essencial na vida humana, porque sem amor para com os nossos inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Sem respeito para com os outros, não devemos esperar o respeito alheio. Se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam entre as formas terrenas, abusando de nosso poder racional entre a fraqueza da inteligência deles, não é demais que, por força da animalidade que conserva desveladamente, venha a cair a maioria das criaturas, em situações enfermiças pelo vampirismo das entidades que lhes são afins, na esfera invisível. Os esclarecimentos de Alexandre, ministrados sem presunção e sem crítica, penetravam-me fundo, algo de novo despertava-me o ser. Era o espírito de veneração por todas as coisas, o reconhecimento efetivo do paternal poder do Senhor do Universo. Meus amigos, ouvindo André Luiz e Joana de Ângeles, a bem da verdade, se nós perguntássemos para ambos, se eles estivessem conosco, por exemplo, em uma palestra, que alegria nos sentarmos num salão e termos André Luiz e Joana de Ângeles palestrando para nós sobre os caminhos efetivos que precisamos fazer para o resgate da humanidade, para o processo de rompimento com as expiações e para a formação de uma moral sólida e efetiva rumo aos caminhos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouviríamos de André Luiz os equívocos que cometemos diante da natureza e dos animais e que é essencial uma nova consciência perante os animais. Ouviríamos dele, efetivamente, é o que vemos no texto, que por conta da forma como nós temos tratado os nossos irmãos animais, trazemos para nós mesmos a expiação dos vampiros espirituais, que também sugam as nossas energias e nos degradam, visto, infelizmente, acabarmos por fazer o mesmo com os animais por nossa ignorância a respeito da realidade espiritual deles. De Joana de Ângeles nós ouvimos a necessidade de abandonarmos as restrições por conveniência e abrirmos os campos da consciência para nos inteirarmos com todos os seres, a natureza, para aí sim estarmos em conexão com nosso Pai, Deus, o Senhor Supremo do Universo. Então nós vemos aí nestes alertas que são feitos sem meias palavras, nos trazendo a realidade, mas também nos orientando dos caminhos a fazer, nos demonstrando hoje em como nós nos encontramos dentro da sociedade, abrindo, sem dúvida nenhuma, as portas e as janelas desta relação entre nós, o meio ambiente e os animais, sob a ótica do espírito, sob o olhar espiritual, mas também nos esclarecendo dos caminhos que precisamos fazer. Também nos deixando claro para que abandonemos as restrições que nós colocamos, o tempo que nós ilusoriamente acreditamos que temos, e demos a nós mesmos a oportunidade de recomeçar a maneira como nós nos relacionamos com os animais e a natureza, adotando uma consciência efetiva junto ao Evangelho e a compreensão do espírito em evolução, compreendendo a necessidade da aplicação da compaixão, abrindo os campos emocionais, os campos mentais para a sabedoria universal da conexão entre todos os seres do universo. Nós temos aí os caminhos iniciais para fazermos. Meus amigos, olha, muitas vezes vocês que nos ouvem pensam que nós estamos aqui enquanto voluntários da Associação Espírita de Amigos dos Animais, condenando, julgando ou ordenando. De forma alguma, nós apenas ouvimos a doutrina espírita
iniciamos o engatinhar desta nova consciência, cada um de nós com a sua própria cruz, as suas dificuldades, o seu esforço íntimo para estes propósitos de amar os animais, de ajudá-los, de representar a voz dos animais, de auxiliá-los e por isso mesmo formando nossa própria consciência. No entanto, nós mesmos temos o nosso passado a olhar, os nossos equívocos cometidos perante os animais, os nossos próprios arrependimentos. Mas foi a doutrina espírita tábua salvadora da tempestade que nos socorreu. Foi a doutrina espírita o caminho iluminado que nos fez ver os animais como eles são. E tudo que nós fazemos é trazer a doutrina espírita para que outros possam ter acesso a essas informações que nós temos. Para que nós possamos estar numa palestra, por exemplo, com André Luiz, com Joana de Ângeles, perguntando o que fazemos e ouvindo as sugestões, as orientações e os caminhos daqueles que amam a humanidade, são fiéis a Jesus e compreenderam que somos todos irmãos, independente do estágio evolutivo em que nos encontramos. Oi Sandra, oi Nádia, oi Natália, tudo bem? É um imenso prazer estarmos aqui novamente para discutir mais um pouco sobre a doutrina espírita. Bom, eu vou começar lendo trechos de 2 livros para a gente poder conhecer um pouco, né, sobre o assunto que a gente vai falar hoje também, trazer mais um pouco aí da doutrina espírita. São livros que eles não são espíritas, mas dá para a gente trazer aqui bastante informação. O primeiro que eu vou ler o livro se chama Um Mundo Novo, O Despertar de uma Nova Consciência, de Eckhart Tolle. Será que a noção de uma nova Terra não passa de mais uma visão utópica? De maneira nenhuma. Todas as utopias têm isso em comum: a projeção mental de um tempo futuro em que tudo ficará bem, seremos salvos, haverá paz e harmonia e nossos problemas terão terminado. Houve muitas expectativas dessa natureza. Algumas delas terminaram em decepção, outras em desastre. No centro de todas as visões utópicas se encontra uma das principais disfunções estruturais da velha consciência: buscar a salvação no futuro. A única existência que o futuro tem, de verdade, é como uma forma de pensamento. Portanto, nesse caso, estamos procurando inconscientemente a salvação na nossa própria mente. Assim, permanecemos presos à forma, e ela é o nosso ego. Abre aspas. Vi, então, um novo céu e uma nova terra, fecha aspas. Escreve o profeta bíblico. O fundamento para uma nova terra é o novo céu. A consciência desperta. A terra, a realidade externa, é apenas seu próprio reflexo exterior. O surgimento de um novo céu e, por implicação, de uma nova terra, não é um acontecimento futuro que irá nos libertar. Nada nos libertará, porque apenas o momento presente pode fazer isso. Essa percepção é o despertar. Como evento futuro, ele não tem significado porque é a própria manifestação da presença. Assim, o novo céu, a consequência desperta, não é um estado futuro a ser atingido. Um novo céu e uma nova terra estão surgindo dentro de nós neste momento. E, se isso ainda não estiver acontecendo, é porque eles não passam de um pensamento na nossa cabeça e, portanto, não se estabelecerão mesmo. O que disse Jesus aos seus discípulos? O reino de Deus já está dentro de vós. No Sermão da Montanha, Jesus faz uma predição que até hoje é entendida por poucos. Ele diz, abre aspas, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, fecha aspas. Nas versões modernas da Bíblia, a palavra mansos é traduzida como humildes. Quem são os mansos ou os humildes?
E o que significa o fato de que eles possuíram a terra? Os mansos são os que não têm ego, aqueles que despertaram para sua verdadeira natureza essencial como consciência e a reconhecem em todos os outros, em todas as formas de vida. Vivem no estado de rendição e, assim, sentem que são um só com o todo e com a origem. Eles incorporam a consciência desperta que está mudando todos os aspectos da vida no nosso planeta, incluindo a natureza, porque a vida na Terra é inseparável da consciência humana que percebe e interage com ela. Esse é o sentido de os mansos possuirão a Terra. Uma nova espécie está surgindo no planeta. Ela está surgindo agora, e você faz parte dela. Agora vamos falar de um outro livro também que traz esse entendimento para nós. O livro se chama A Conexão da Consciência. Evidências científicas comprovam que fazemos parte de uma mente universal, do Dr. Larry Dossey. Ele começa assim: O buraco da agulha. O caminho comum a todos os momentos da mente una é a experiência de um nível hiperreal de percepção, conexão, intimidade e comunhão com um todo maior, independentemente da maneira como é concebido, o absoluto, Deus, Deusa, Alá, o universo e assim por diante. Todas as quais são impregnadas em uma experiência de amor intenso. Segue-se uma profunda mudança nas premissas existenciais em que nossa vida se baseia. Deixa-nos de ser uma coisa ou um processo para nos tornar uma abertura ou clareira através do qual o absoluto pode se manifestar. Esse é o buraco da agulha que, uma vez atravessado, não admite volta. Embora seja a nossa melhor esperança, ele é mais do que esperança. É uma possibilidade que está ao alcance de todos e que muitos já experimentaram. Se essa grande terra nos falasse, ela poderia nos convocar com as palavras de Rumi, o iluminado poeta sufi da Pérsia do século XIII. Abre aspas. Vem, vem, sejas tu quem fores, caminhante, adorador do fogo, amante das partidas. Essa não é uma caravana de desespero. Não importa que tenhas descumprido teu voto 1000 vezes. Vem mesmo assim. E mais uma vez, vem. Fecha aspas. E se formos convocados pela terra, como deveremos responder? Cada um de nós deixou 1000 vezes de cumprir nossas responsabilidades com relação à terra e ao meio ambiente, e assim, com relação a nós mesmos e a todas as outras pessoas. Entretanto, está em nosso poder redimir-nos de nossas faltas, recuperando nossa natureza não local, a mente una que nos une com tudo o mais, inclusive com a nossa terra. A mente una cujo cartão de visita é o amor, o cuidado e o afeto. Quando compreendemos qual é nosso lugar nessa grande conexão, nossa relação é honrar aquilo com que estamos ligados, como se fosse nosso amante. Essa conexão é eterna. Não carece de mais nada. Para citar Rumi mais uma vez, abre aspas, os amantes não se encontram finalmente em um determinado lugar. Eles sempre estão um no outro. Fecha aspas. Meus amigos, nós trouxemos estas duas leituras que falam sobre a formação de uma nova consciência e a formação de uma nova terra. E isto passa efetivamente pela formação de um novo pensamento, uma nova forma de pensar, uma nova forma de sentir, uma nova forma de agir. Os autores trazem com uma explicação diferenciada aquilo que nós compreendemos primordialmente, que estamos todos ligados uns aos outros. Todos os seres do universo, conectados uns aos outros e ligados a Deus. Ligados a Deus de tal forma que estamos mergulhados no pensamento divino, que é o fluido cósmico universal. A
compreensão de que, em suma, existe Deus, Espírito e Matéria, a tríade universal, que está no livro dos Espíritos, mas, por fim, a matéria é instrumento do Espírito. Portanto, existe Deus e os Espíritos que se utilizam da matéria como um instrumento no processo de evolução. A conexão com Deus e o entendimento que nós somos parte de Deus. Não que não sejamos seres individuais, eu gostaria de aqui fazer um parênteses. Somos cada um de nós, cada um dos animais, vegetais, minerais, enfim. Somos, enfim, espíritos que ocupam corpos físicos em estágios diferentes, como nós já sabemos estudando a doutrina espírita. Em estágio inicial, corpo físico de minerais, em estágio um pouco mais avançado ainda de consciência dormente, corpo físico de vegetais. Mais avançado ainda, já com a consciência despertando para o mundo material, espíritos em fase de animais e nós despertando para a vida do espírito. Somos todos espíritos em evolução, conectados uns aos outros e conectados a Deus. Mas na fase de humanidade, à medida que vamos compreendendo as leis divinas, nos aprofundando na compreensão desta ligação, passamos a entender que realmente estamos todos ligados uns aos outros, e entendemos que sermos espíritos em fase de humanização significa permitir que o divino que é em nós possa se manifestar, ou seja, que a essência da luz e do amor se manifeste através de nós. Esta é a mente una que o autor tanto fala. E ao compreender isto, percebemos que é impossível nos desvencilhar de amar a todas as criaturas. Então é muito interessante como ambos os autores, falando de consciências diferentes, falando de uma forma diferente, falam exatamente o que nós falamos agora, que disse André Luiz e que diz Joana de Ângeles. A formação de uma nova consciência é essencial para a vida humana. E olha, meus amigos, eu me atrevo a completar. É essencial para a vida na Terra. É essencial que o homem forme uma nova consciência para que a paz reine na Terra. Como podemos desejar que acabe a violência se criamos uma egrégora imensa de violência que densifica todo o planeta, matando bilhões de animais por ano? Como podemos desejar que o bem e o amor impere, implantando o ódio, a crueldade, o terror aos nossos irmãos mais jovens que nos foram confiados? É imprescindível abandonarmos a ilusão de que podemos fazer o que quisermos com os animais, que isso não nos impactará. Meus amigos, não há como vivermos a paz sem elaborar a paz. Não há como vivermos a paz sem sentirmos a paz e expressarmos a paz. Por isso, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Temos um convite a partir da fase em que nós estamos vivendo, como espíritas, como cristãos, de viver o Evangelho de Jesus, nos conectando a tudo que vive. Porque, meus amigos, tudo que vive é nosso próximo. Olá, Sandra, olá, Nádia, olá, Tiago. Bom, mais uma vez, é com muito prazer que estou aqui participando com vocês deste podcast tão esclarecedor. Eu vou falar um trecho do livro, vou ler um trecho do livro Encontro com a Paz e a Saúde, do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Processo de autoiluminação. Toda e qualquer tentativa em favor do processo de autoiluminação deve ser iniciada através da mecânica do amor, que conduz à inteligência, orientando-a no sentido da gravidade vertical da evolução. Uma das maneiras mais vigorosas para expressar-se encontra-se nesse amor em forma de compaixão, que está presente na origem da própria vida, demonstrando
que, ao alcançar o conhecimento de si mesmo, o sentimento nobre de compaixão, solidariedade, misericórdia, companheirismo, caridade, apresenta-se de forma natural, inesperada, não programada. É através da sua vibração de generosidade que se desdobram os sentimentos de benevolência para com todos, de simpatia e afeto por todas as formas de vida, mesmo não sencientes, montanhas, pedras e metais diversos, vales, rios e mares, florestas e jardins. A busca da autoiluminação pode assemelhar-se ao esforço exercido durante a contemplação das águas de um rio, que fluem contínuas na direção do mar ou do oceano onde se mesclam. Absorta da observação da corrente, a mente consciente perde-se num esvaziar de pensamentos para acalmar-se, transmitindo paz. O encontro das diferentes águas sempre se dá através de um choque. O mesmo ocorre no momento da autoiluminação, que pode ser afligente, dolorosa no começo, abre parênteses, Saulo, às portas de Damasco, em pleno deserto, visitado por Jesus, fecha parênteses, ou suave e doce, abre parênteses, o príncipe Siddhartha à sombra da árvore, Bodhi, a figueira, fecha parênteses. O indivíduo que se apiada do sofrimento do seu próximo, vegetal, animal ou humano, desejando ajudá-lo, facilmente se ilumina em face do conhecimento que possui em torno do significado existencial da vida na Terra. Esse fenômeno é resultado das tendências universais resultantes do processo da evolução moral, manifestando-se nesse expressivo sentimento de compaixão, dos mais altos que a psique humana pode exteriorizar. A biologia demonstra essa harmonia que vige em todas as formas vivas, quando, por exemplo, as individualidades, células, órgãos sucumbem a benefício do conjunto que formam, eliminando os interesses de cada uma, cada qual falece para que o organismo continue vivo, até o momento em que a energia vital mantenedora da totalidade se extingue e advém a morte global. Também os seres humanos devem sacrificar-se com amor e compaixão em benefício de todas as outras vidas, assim contribuindo para que tudo expresse a sua realidade coletiva, sem nenhuma perda de individualidade. Quando esse pensamento inunda todo o ser, é concretizada a realidade que parte sempre da mente, a usina geradora das forças da vida, facultando a perfeita conexão com o corpo. Na complexidade dos raciocínios e pensamentos, em média 50.000 por dia em cada pessoa comum, na grande maioria deprimentes, recalcitrantes, angustiantes, desencadeadores de ansiedade e de mal-estar, é compreensível que se instalem distúrbios de conduta da emoção orgânicos. A educação pelo equilíbrio e saudável direcionamento deles produz uma redução expressiva na variedade, contribuindo para a qualidade selecionada, que ensejará no momento oportuno a iluminação, a ausência de interrogações perturbadoras, de culpas portadoras de aflições, de conflitos construídos pela insegurança e pelo medo. Deve nortear essa busca o sentimento de solidariedade e de compaixão, jamais o interesse escuso de natureza egoísta, qual seja alcançar a paz interior, a fim de ver-se livre de problemas e de sofrimentos, fugindo ao dever de compartilhar as dores gerais e de trabalhá-las de maneira que cedem lugar ao bem-estar de todos. Enquanto vicejem as infelizes imagens egóicas no ser, não haverá libertação das mazelas e das escamas que impedem a iluminação anterior. Merece recordar-se
que Saulo, após o encontro com Jesus, experimentou peculiar cegueira, que somente desapareceu quando o venerando Ananias, aquele a quem ele ia aprisionar em Damasco para conduzi-lo a ferroz a Jerusalém, foi visitá-lo na hospedaria por solicitação do mestre Nazareno, e impondo-lhe as mãos nos olhos apagados, devolveu-lhe a visão, retirando as escamas que os cobriam. Tal ocorreu porque Ananias era iluminado. Havia predominância da compaixão nos seus sentimentos, porquanto, na condição de vítima potencial, socorreu seu virtual algoz, significando a libertação das máculas adquiridas durante a longa viagem antropológica por meio dos fenômenos das sucessivas reencarnações e das fixações dos instintos no processo de aquisição da inteligência. Nessa fase que intermedia o logro da intuição, iluminar-se é alcançar por antecipado esse estado de paz no qual se transita mais com o psiquismo do que com o organismo fisiológico. Indispensável que os ideais de enobrecimento sobreponham-se aos interesses imediatos, de forma que as monoaminas responsáveis pelo bem-estar, pela harmonia, sejam produzidas através dos estímulos mentais nos neurônios responsáveis. Através deste mecanismo, acontecem mudanças cerebrais significativas, umas lentas e outras mais rápidas, pelo acionar das regiões frontal e posterior do cérebro, produzindo a irrupção dos sentimentos de paz, de alegria, de satisfação interior, numa transformação de conduta para melhor. Esses sentimentos estão vinculados àqueles de natureza religiosa, que conseguem disparar essas reações mediante a captação de símbolos e imagens, visuais ou sonoras, como as melodias litúrgicas, o crepitar da chama de velas, o odor do incenso e da mirra, o som de sino, que levam à meditação em torno das suas origens. Nos casos mais lentos, o processo de excitação mental se dá mediante a diminuição das atividades da área cerebral de orientação que, intermediada pelo tálamo, comunica-se com o sistema límbico através do hipocampo, da amígdala e do hipotálamo. Nesse aspecto, a herança genética desempenha papel fundamental, especialmente no que diz respeito ao gene de Deus, propiciador da espiritualidade inata no indivíduo, responsável pelo seu nível de emoção transcendental. Assim, considerando, a autotranscendência é um sinal dessa hereditariedade, que se faz responsável pela ocorrência. É compreensível que haja fatores de natureza fisiológica, a fim de que expressem os fenômenos na organização física do indivíduo, propiciando-lhe as sensações e emoções compatíveis às respostas mentais. Novamente, o aspecto da compaixão adquire significado porquanto a busca da natureza e das suas várias expressões, com fases de evolução da vida, deve ser considerada como essencial a fim de alcançar o sentimento de humanidade. Não se pode amar e sentir compaixão apenas dos seres pensantes, sem uma correspondência com os demais que constituem a ordem universal, particularmente no planeta mãe, que é a Terra. Esse sentimento vem do interior do indivíduo, qual uma semente adormecida que, diante dos fatores mesológicos e específicos, desabrocha rica de força, alcançando a finalidade para a qual se encontra destinada. Assim sendo, o gene da espiritualidade deve encontrar-se no imo do ser, e somente é possível porque originado em um gene específico, qual ocorre com aquele que foi denominado como de Deus. Meus amigos, agora nós estamos falando especificamente de Joana de Ângeles no livro Encontro com a Saúde e a Paz. Veja só, trazendo aí
quais caminhos nós precisamos fazer para irmos de encontro à saúde física, que não está desvinculada da saúde emocional, nem da saúde mental, e da paz. Claro que, olha só esse trecho que nós acabamos de ler, daria vários podcasts, mas nós vamos falar aqui sobre a formação de uma nova consciência, como nós viemos falando ao longo do podcast, e ressaltando estes caminhos importantes, porque, olha, muitas vezes nós já tivemos a oportunidade de ouvir em palestras, de companheiros, de confrades, o seguinte, que primeiro nós precisamos nos ocupar conosco para depois pensarmos em nos ocupar com os animais, que estudar efetivamente sobre a espiritualidade dos animais é uma coisa lá para frente. Mas uma das coisas que nós aprendemos aqui juntos e que eu me surpreendi ao estudar é que, na verdade, não existe espiritualidade dos animais. Nós ainda usamos este termo efetivamente para fazer com que nós possamos dar alguma conceituação quando nós falamos de animais, de maneira que fique mais fácil a identificação. Mas é uma nomenclatura passageira, que quando nós abrirmos os caminhos do entendimento espiritual de maneira mais efetiva, nós deixaremos de usar. Porque o que existe é espiritualidade, evolução e pronto. Estudar sobre a vida espiritual dos animais, a evolução dos animais, é estudar sobre nós mesmos e os caminhos que nós já fizemos e que ainda trazemos inúmeros resquícios. É compreender os processos do espírito antes de responder pela lei de ação e reação. É compreender todo o processo de evolução. Então, quando nós estudamos, na verdade, sobre os animais, passamos a compreender a irmandade que nos liga uns aos outros. E compreendemos que nós estamos apenas em uma fase evolutiva e eles em outra fase evolutiva. Este entendimento abre outros campos, como nós já sabemos. Portanto, é uma ilusão acreditar que nós possamos depois pensar em como vamos nos relacionar com os animais, porque o processo de encontro com a nossa própria saúde física, emocional e mental e com a paz que nós tanto desejamos passa essencialmente pela compreensão do amor que nós precisamos ter pelos animais e mais ainda, por nos sentir amando os animais e mais ainda, por nos expressarmos em amor pelos animais e toda a natureza e abandonarmos definitivamente a crueldade com que nós estamos nos relacionando com os animais. Eu vou reler aqui uma parte do texto que foi lido agora para reforçar em nossa mente. Isto aqui está justamente no item autoiluminação deste livro de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Também os seres humanos devem sacrificar-se com amor e compaixão em benefício de todas as outras vidas, assim contribuindo para que tudo expresse a sua realidade coletiva, sem nenhuma perda de individualidade. Sem nenhuma perda de individualidade. Estou reforçando. Quando esse pensamento inunda todo o ser, é concretizada a realidade que parte sempre da mente, a usina geradora das forças da vida, facultando a perfeita conexão com o corpo. Então, olha, eu vou reforçar, olha. Os seres humanos devem sacrificar-se em amor e compaixão em benefício de todas as outras vidas. Quando esse pensamento inunda todo um ser, aí é concretizada a realidade que parte sempre da mente, a usina geradora das forças da vida, facultando a perfeita conexão com o corpo. Isso nos demonstra, meus amigos, a importância de nós estarmos ligados aos animais, de nós compreendermos os animais, de nós trazermos para nós, para a nossa própria saúde, o sentimento de amor, compaixão por todas as criaturas de Deus. Antes, ela fala o seguinte, olha, o indivíduo que se apoia do sofrimento do seu próximo, vegetal, animal ou humano, desejando ajudá-lo, facilmente se ilumina, em face do conhecimento que possui em torno do significado
existencial da vida na Terra. Este fenômeno é resultado das tendências universais resultantes do processo de evolução moral, manifestando-se nesse expressivo sentimento de compaixão, dos mais altos que a psique humana pode exteriorizar. Eu vou ler a primeira e a última parte. O indivíduo que, se apoiada do sofrimento do seu próximo, vegetal, animal ou humano, desejando ajudá-lo, facilmente se ilumina. Este fenômeno é resultado das tendências universais resultantes do processo de evolução moral, dos mais altos que a psique humana pode exteriorizar. Então, por que, Sandra, você repetiu 2 vezes? Para que nós possamos compreender isto, apoiar o sofrimento dos outros irmãos em outros reinos, vegetais, animais, obviamente humano. Este caminho ilumina a nós mesmos, porque nós abrimos o campo consciencial para uma das mais altas faixas de iluminação da psique. E este processo conecta nossa mente com o nosso corpo, trazendo a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional. Meus amigos, não há como abrirmos os campos da paz, da harmonia íntima e da saúde que nós tanto buscamos, inclusive a nossa harmonia mental, sem que possamos abrir campo para a compaixão para com as outras criaturas de Deus, interromper imediatamente o processo de crueldade, abrir o coração para uma nova forma de viver, para uma nova consciência essencial para a vida humana. Não há como desvencilhar estes caminhos. Sabe, meus amigos, bendita a doutrina espírita que nos traz o remédio do amor, da compaixão, da evolução. Bendita a doutrina espírita que nos traz o remédio da caridade, que desdobra o evangelho de Jesus na compreensão do maior mandamento, que nos faz compreender o bem-aventurados os pobres de espíritos, o humilde que compreende que é parte de um todo e que permite que Deus se manifeste através dele. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porquanto é o caminho para que nós possamos herdar a terra da regeneração e construí-la. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que não só perdoam, mas são dotados da misericórdia que socorre e ampara. Bem-aventurados os puros de coração, que se conectam a tudo e se conectam a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Está na hora, meus amigos, de consolarmos os animais, trabalharmos com Jesus e com Francisco de Assis, abandonarmos a crueldade e a violência e nos tornarmos realmente discípulos do Senhor. Uma nova jornada de consciência e de paz nos aguarda. Um novo caminho em que nos tornamos discípulos de Jesus, mas acima de tudo, pais e mães dos filhos que o Mestre nos confiou, suas criancinhas em evolução, nossos irmãos animais. Que Jesus nos abençoe a todos nesta tomada, neste novo caminho. Que sejamos abençoados realmente do nosso próprio desejo de realizar o melhor. Que abandonemos as desculpas e sigamos os ativistas do Evangelho que tanto nos ensinaram. Temos, meus amigos, tarefas a vivenciar, consciências a despertar, a começar pela nossa própria. Um abraço fraterno de todos os voluntários da SEAMA e até a semana que vem.